Fala pessoal, nessa aula a gente vai ver o The Pool Múltiplo, né? E o que ele é e como que ele pode influenciar nas suas tomadas de decisões também. Que esse daqui é uma questão um pouco mais específica do Bitcoin e é muito legal cruzar ele com os outros que a gente já aprendeu. Por quê? O The Pool Múltiplo, ele explora os ciclos de mercado, né? Mas só que na visão da receita de mineração. A gente sabe que o Bitcoin ele precisa ser minerado para ser colocado mais Bitcoins no mercado. Quem faz isso são os mineradores. Esses mineradores, eles precisam vender esses Bitcoins para custear o serviço deles, que é energia, compra de máquinas, manutenção, tudo isso. Esses mineradores, muitas vezes, eles fazem acúmulos desses bitcoins para vender em momentos específicos, fazendo criar ciclos também do ponto de vista de negócios, né? Do ponto de vista de sustentação de um negócio que hoje é muito lucrativo e no caso também que é muito gigante e que necessariamente a rede do Bitcoin necessita disso. E se a gente pega o The Pool Múltiplo que vocês estão vendo aí, né? O que ele está fazendo aqui, né? O que ele está calculando? Ele pega todo o valor de emissão diário dos bitcoins em dólar, né? E ele divide pela média móvel dos últimos 365 dias, né? O que isso acontece, né? A gente cria exatamente essas duas grandes fases aqui, ó, as verdes e as vermelhas aqui no gráfico. E agora vamos entender como que a gente lê esse gráfico. A linha azul é o preço do Bitcoin, tá? E a linha vinho é o pool múltiplo, né? Como a gente pegou aqui, ele é diário, né? Então a gente pode pegar aqui, o último que foi lido aqui foi no dia 25, né? E nele a gente cria duas zonas aqui no gráfico, a zona vermelha e a zona verde. Quando aqui a gente vê uma grande alta venda de bitcoins no mercado, dos mineradores em específicos, a gente vê esse volume aqui subindo. Então o que a gente vai fazer? A gente olha de novo para o passado, porque isso daqui serve pra gente estudar muito o que aconteceu no mercado. Então se a gente pegar no passado, aqui no comecinho, né, então teve a emissão, né, começou aqui a emissão, no caso lá em 2000, 2010, 2011, então a gente pega aqui, ó, quando essa subida de preço aconteceu. Quando essa subida de preço aconteceu, teve uma grande força de venda, né, que passou aqui do múltiplo de 10, chegou até ser até 20, e no caso, quando tem muito Bitcoin no mercado, o que vai acontecer? O preço vai cair, tem muito mais demanda, e consequentemente o preço acaba derretendo até de novo o múltiplo tocar na linha verde, né, que é abaixo aqui do 1, para você fazer esse tipo de análise. Fazendo esse tipo de análise, o que a gente poderia entender? Você está basicamente comprando e vendendo com os mineradores que estão em busca de lucro de operação desse mercado. E esses caras detêm uma força muito grande sobre o mercado porque é eles que colocam novos bitcoins no mercado. Aí a gente pega de novo mais um ciclo. Então aí de novo, o Bitcoin voltou a subir, né? Aqui de novo o mercado andando em lateral, né? Fica aqui no meio por um período. Teve uma outra subida de alta aqui por conta de um ciclo de mercado, né? E eles tentaram vender aqui exatamente aonde foi o topo do ciclo. E aí de novo uma grande correçãozinha aqui saindo o preço do Bitcoin aqui a 100 dólares e indo para 75 dólares. De novo tivemos uma nova subida de preço, né? E de novo a venda dos mineradores aqui em cima, jogando o preço de novo a uma grande correção que ficou lateralizado até 2017. Então de novo aqui, ó, a gente teve aqui, ó, um momento que quase não era vendido, né? Ali no caso bitcoins. E aí de novo tinha lateralização no mercado. E aqui em 2017, né? Então a gente teria comprado aqui sempre quando ele tá aqui muito abaixo. É um bom momento de compra, né? Junto com os mineradores. Então você tá fazendo uma ação junto com os mineradores. E aí de novo a gente tem toda essa pernada de alta que ele passa, né? O preço passa sua máxima histórica, atinge 19 mil dólares e de novo os mineradores vendem, despejam bitcoins aqui nesse momento de mercado. E a gente tem duas grandes linhas de baixa que vem desde a venda dessas criptomoedas, que eles, se você for acompanhar, que eles vão vendendo aos pouquinhos, ó. Vou dar um zoom maior aqui, né? Você vê que eles vão vendendo aqui aos poucos, ó, fazendo com que isso aconteça. E aí, de novo, aqui em dezembro de 2018, lembra quando a gente cruzou essa informação que a gente viu também, essa data de 2018, que estava lá em queda, né? Então aqui de novo a gente cruza com isso, ó, não tem quase ninguém liquidando Bitcoin, né? E o preço tá muito abaixo, tá 3 mil dólares, exatamente aquele preço. E aí o que a gente acontece fazendo? Bom momento de compra, vamos comprar, vamos mexer o pote, cruzamos dado, no caso do Pool Múltiplo, cruzamos do Stock to Flow, aí cruzamos os dados do Pool Múltiplo, do Stock to Flow e do Fear do Medo, né? Do medo e da ganância. O Fear do Medo é ótimo. Então, bom momento de compra, bom momento de compra. Compramos junto com os mineradores e agora ele está nesse momento de mercado onde ele subiu de novo, né?
aqui foi em 2019. Teve um outro momento de mercado que aqui sinalizou uma boa compra, né? Sempre que ele está aqui embaixo é um cenário de boa compra. Ele subiu essa última subida de preço que teve as suas máximas históricas acima de 60 mil dólares, mas ainda não foi tocado a linha vermelha. Mas se você fosse analisar, né, ele, pô, tá chegando em 3, né? Poderia estar aqui quase em 4. Pô, seria um bom momento de venda, né? Aí você cruza isso, mais ali a ganância, né, que estava alto, mais o stock to flow, que estava abaixo do valor. Nossa, você toma uma decisão ali, vou vender metade então para ficar ainda no mercado. Aí você tem de novo uma queda que toca lá no 0,44 dessa análise, né? E aí, de novo, um bom momento de compra, exatamente quando a gente teve a correção dos 50 mil, que foi lá para os 29, lá no Covid, né? Então a gente teve um momento atípico aqui no mercado. E desde então o mercado está lateralizado bem no meio disso. Então os mineradores não estão despejando tantos bitcoins no mercado. E aí a gente quer ver exatamente que momento vai ser esse novo pico de ciclo dos mineradores estarem aqui em cima, ou tocando exatamente no nível 4 dessa análise. Então isso daqui serve muito para você ter um comportamento bem parecido com os mineradores. Isso é muito legal de ver, porque você consegue ver exatamente o que eles estão fazendo. Isaac, como esses dados são puxados? Os mineradores têm carteiras, e as carteiras são públicas, então você consegue ver exatamente esse tipo de movimentação dentro da própria rede, né? Então isso daqui, toda essa análise serve para você juntar com os outros pontos que a gente analisou até agora. Essa aqui eu gosto muito dela, eu gosto muito do Stock to Flow, né? Por quê? Porque o Stock to Flow ele pega exatamente a essência do Bitcoin do halving, e essa daqui ela pega exatamente a essência do Bitcoin da mineração. São dois pontos altamente que impactam o preço do Bitcoin, né? O halving e a mineração. Se parar de minerar, vão ter menos Bitcoins no mercado, certo? Se os Bitcoins não forem medidos de jeito nenhum, imagina se uma dessas mineradoras, uma das maiores mineradoras, capta muito dinheiro para fazer suas expansões e custear, fazer o custeio disso. Então ela vai segurar o Bitcoin por muito tempo. No momento que ela despejar esse Bitcoin no mercado, o preço vai derreter. Isso é lógico. Então a grande questão é você aqui se apropriar do momento de compra e venda que os mineradores estão fazendo isso. É bem legal e vale muito a pena você manter esse tipo de análise no seu radar. Fechou? Bora para a próxima, muito obrigado. E tem ainda mais 4 aulas só desse tipo de análise. Vamos lá.